Muito boa noite a todos. Mais um episódio aqui do nosso Centro Cultural Ávila. Sou o André Abdona Sampaio e estou aqui com uma presença especial que eu já queria há muito tempo, né? Conversar, um dos temas mais pertinentes da atualidade e, sobretudo, do catolicismo, temas do catolicismo e que mais tem incidência social também, em muitos católicos. É um tema, muitas vezes, a meu ver, no meu juízo, é um tema considerado um dos mais espinhosos, se não o mais espinhoso. Estou aqui com a doutora Liliane Lopes, psicóloga, católica, mãe de 10 ou 11, né, doutora? 11? Na verdade, são 13. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. São 7 aqui comigo e 6 no Limbo dos Infantes. Muito bem. Então, é justamente sobre isso que vamos tratar. Sobre o limbo, tema que eu já queria tratar há muito tempo, porque vou explicar os motivos, né? Diante da crise que nós passamos, sem precedentes e inaudita, né? Certa vez, já há algum tempo, eu venho me perguntando assim, olha, qual é uma das verdades de ordem até prática, além dos problemas mais recorrentes e mais comuns aos acontecimentos da história recente, da política, da pastoral, da história recente da igreja, né? Com o vendaval do Concílio Vaticano II, essas coisas, né? Eu me perguntei assim, olha, em aspectos mais concretos, assim, qual seria a verdade doutrinal, a verdade católica, que é inclusive que mesmo aqueles que se dizem católicos e que estão comprometidos, pelo menos que pensam e sinceramente estão comprometidos com aquilo que a igreja exige deles, com o que eles pensam que a igreja exige deles e demanda deles, qual é aquela verdade que é dificílima, tanto em âmbito especulativo como em âmbito prático, de se aceitar, mesmo por aqueles que se dizem católicos, que tem impactos mais concretos, inclusive na vida cotidiana. E a conclusão que eu cheguei por conversas que eu tive com várias pessoas, sejam da tradição, sejam, enfim, que ainda estão de um modo ou de outro, né, no modernismo, etc. E claro, os da tradição aceitam, né, essa verdade de fé, mas as pessoas que infelizmente não têm acesso, não tiveram ainda acesso à doutrina tradicional da igreja, não. E é o limbo. Eu penso que são 3, né, as verdades que muitos que se dizem católicos têm dificuldade de aceitar. A primeira delas, assim, hoje você vê até em meios conservadores, do modernismo conservador, a aceitação pacífica dessa verdade, que deveria ser uma coisa muito óbvia, né, que é a abertura à vida, né, a dita abertura à vida. Você já vê em meios, assim, conservadores que isso já é comumente aceito, né. Pode ter um ou outro que vai se aborrecer com essa questão, mas, assim, geralmente quem busca ter, isso é uma questão já pacífica. A outra, e essa é uma das mais difíceis, quando a pessoa, não de entender, mas de aceitar e de corresponder a ela, é a da pessoa que muitas vezes, desgraçadamente, tem, né, a infelicidade de ter um casamento malogrado, mas que foi válido, né, consumado, ratificado e consumado, e existe uma dificuldade, né, dessa pessoa se convencer de que ela tem de se manter casta, né, célibe, tem de se manter continente por toda a vida, até pelo menos o seu cônjuge partir, né? Seu cônjuge falecer, né? Mas pelo menos um dos dois vai ter de se manter célibes por toda a vida. E isso é necessário uma conversão, né? Conversão suficientemente profunda que, pelo menos parte considerável das pessoas ainda, infelizmente, tem dificuldade de ter. E a verdade, tanto especulativamente como a nível prático, né? Mas as pessoas têm mais dificuldade de aceitar, sobretudo porque tem, enfim, uma declaração que não é magistério algum, não tem autoridade magisterial alguma, né, da Comissão Teológica Internacional, que trata isso como se fosse uma mera opinião teológica, uma hipótese, mas na verdade não é. Mas é do limbo. E isso eu vejo que também é onde mais tem repercussões muito profundas, psicológicas e muito profundas, sobretudo para as mães que passaram, né? Por isso que é um evento trágico, é um evento, de certo modo, extremo. Claro que isso não deve justificar a negação de uma verdade doutrinal. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, puxa vida, como é que a gente pode fazer para que essa verdade de fé, todas as verdades de fé católicas são sumamente amáveis, todas. Como é que essa verdade de fé, como é que essa verdade doutrinal, teologicamente certa e inclusive sancionada por 2 concílios, possa ser pacificamente, serena e pacificamente aceita, sobretudo por essas pessoas, por essas mamães que passaram por essa situação. Tem muita coisa envolvida, tem expectativas, tem afetos, tem ideias subterrâneas. E eu já passei por isso, né? E, veja, isso é um tipo de tema delicadíssimo, né? É um dos temas mais delicados que tem, dos mais delicados que tem. Como consolar essas mães? Eu tenho, né, um amigo, do esposo da doutora Liliane, meu grande amigo, o senhor Jean Carlos, que também trabalha, né, como, enfim, terapeuta, né? E a doutora Liliane é psicóloga. E claro, eles são assim o maior exemplo, né, que eu conheço disso, né, de um casal católico tradicional de psicólogos, né, de doutora Liliane é psicóloga, sua esposa é terapeuta, e que, bem, a doutora Liliane vai contar a história dela, né, aqui,
Fique à vontade, doutora Liliane, sem mais delongas, né? Sem me estender muito. Então, conte a sua história, conte a sua profissão, conte a sua história na tradição, a sua família, a história da sua família, né? E depois adentramos, então, no tema propriamente. Obrigada. Então, a gente conheceu a tradição pouco antes de nos casarmos. Na verdade, o Jean já conhecia, eu não muito. Sempre fui católica, mas de uma vertente mais modernista, a saber, Renovação Carismática Católica. Foi muitos anos da Renovação Carismática, desde os 16 anos, o que não foi de tudo ruim na minha vida, porque me preservou de muitos males, né, de muitos pecados que eu poderia ter cometido a mais na vida se eu não tivesse, pelo menos, buscando a vida da graça, de forma limitada, de forma errada, por falta de conhecimento de uma verdade mais intensa. Então, o Jean conheceu primeiro, nós éramos amigos, e ele foi aos poucos me apresentando as verdades da tradição católica, e eu, como sempre tive um espírito de buscar a verdade, sempre aceitei com muita docilidade tudo que ele ia me mostrando, me ensinando, embora algumas vezes eu buscava um conhecimento mais profundo sobre o que ele estava dizendo, né? Até para confirmar, para ter certeza se era isso mesmo. E assim a gente foi adentrando na tradição, e logo que nos casamos, nós nos mudamos para Goiás, e depois nos mudamos para Anápolis, propriamente dita, com o objetivo de ter acesso mais frequente à missa tridentina. E agora já fazem, nós fizemos recentemente, dia 20 agora de julho, 13 anos de casados, e temos 12 anos que moramos aqui em Anápolis e 13 filhos, né? Somamos aí o mesmo tempo que temos de casado, de quantidade de filhos que Deus, por sua bondade, nos confiou. Logo que conhecemos a tradição, claro, nós já nos abrimos totalmente à vida. Graças a Deus foi no início do casamento, então os filhos foram vindo. Foram 5 filhos cujas as gestações foram normais, os partos foram naturais, sem grandes complicações, tudo certo, sem que a gente jamais imaginasse, de repente, um primeiro aborto. Foi totalmente espantoso para mim no início, porque como eu tive 5, jamais imaginei que eu passaria por essa experiência. É realmente uma dor muito profunda, por isso eu entendo as mães que passam por essa dor, porque eu posso dizer que é uma das piores dores, piores sofrimentos que uma mulher pode experimentar, a perda de um filho, mesmo que ela não conheceu, mesmo que era muito pequeno, mas a gente cria toda uma expectativa acerca de um filho, né? E perder é uma das piores dores. Eu já posso ir contando a história dos abortos ou você gostaria de falar algo? Não, fique à vontade, né? É um ponto muito importante que a senhora tocou, que é justamente isso, né? Quando a gente condena, né, os erros modernistas e tal, é claro que a gente não está aqui fazendo um juízo, né, do coração, em particular das pessoas. É claro que nesses meios, né, tem muitas pessoas que estão de boa vontade, né? Ainda que possam padecer, né, dos danos objetivos, né? Mas aqui a gente não está julgando, muitas vezes acusam, né, os católicos tradicionais, né, ferra tradição, vocês se julgam melhor do que os outros. Não tem nada disso, claro que não, né? E veja, muitos deles, vocês não conheceram nenhum meio, né? Vocês vivem numa bolha, não conheceram, não. Veja, o Jean, ele me falou que antigamente ele era da TL, ele era da TL depois que ele foi para a RCC, que já foi assim, né, algo menos mal, menos degradado, e só depois que ele conheceu a tradição. E ele me contava assim, uma coisa que eu sempre, não, quando era da RCC, eu achava que eu já ia ficar assim do lado de Santa Teresinha, entendeu? Que eu já ia pro céu. Depois que eu depois que eu conheci, de fato, né, que a gente vai se conhecendo e conhecendo, né, a doutrina, conhecendo a verdade, né, eu vi que, assim, muitas vezes, né, ele me contou de várias coisas, né, ele foi líder de grupo de oração. Então, assim, não se trata, então, de pessoas simplesmente que, preconceituosas e que vivem numa bolha, que não sabe, não, são pessoas que têm bagagem, né, e, enfim, isso também é um dos motivos, né, e o outro é isso, o nosso objetivo aqui é justamente consolar, né, consolar essas mamães, né, com a verdade, consolar com a verdade. E isso é algo que, assim, o que você vai, né? Claro que a doutrina eu sei, o Márcio sabe, etc., mas é necessário uma abordagem, né, tanto terapêutica como pastoral, e muitas vezes é necessário um apoio especializado disso, para isso, né? É algo que é delicadíssimo, das coisas mais delicadas que tem, né?
E esse é um grande intuito que eu tinha no meu coração de, sabe, de buscar alguém competente, né? Especializado para que possa consolar. Então, pode continuar, assim, falando das histórias, Certo. das Então, gestações. esse primeiro aborto foi muito sofrido, né, tanto para mim quanto para o Jean, e nós demos um nome para esse bebê, pensando na dignidade humana, né, da pessoa que se formou, de uma alma que vai viver para sempre. Mas desde este primeiro aborto, por mais dolorido que foi, nós já aceitamos claramente, sem dificuldade, a doutrina do limbo, porque é muito verdadeira e, na verdade, não é tão terrível como parece. O que acontece é que a ideia do limbo é muito incompreendida, é entendida de uma maneira muito equivocada e por isso que as mães muitas vezes ficam inconformadas, como se fosse um mal. Mas, na verdade, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver que é um bem, é um ato de misericórdia de Deus. Bom, mas então eu dei um nome para esse primeiro bebê, eu anotei aqui as datas, vocês vão ver que aconteceu algo curioso. No dia 12 de novembro de 2020, eu tive esse primeiro aborto, então, e dei o nome de José Maria ou Maria José, porque não deu para saber se era um menino ou uma menina, era ainda muito pequeno. Depois, no dia 17 de março de 2021, dia do aniversário do Jean, inclusive, dia de São Patrício, perdemos o segundo bebê e nós demos o nome de José Patrick ou Maria Patrícia, em honra a São Patrício. Depois, no dia 11 de julho, olha como é que está pertinho, né? Foi novembro, depois março, depois 11 de julho de 2021, um outro aborto, e esse demos o nome de José Pio X ou Maria Gema Galgani. Depois, no dia 12 de novembro de 2021, perdemos um outro bebê e chamamos de José João Batista ou Maria Rosa. Agora, olha que curioso. O primeiro aborto foi no dia 12 de novembro de 2020. O quarto aborto foi no dia 12 de novembro de 2021. Né? Coincidiu assim até o mês e até o dia, né? Um ano inteiro de abortos. Né? Então, foram 4 abortos nessa época. Muito sofrimento, foi um ano muito difícil para a gente, né? Porque cada nova gestação era uma nova esperança, dessa vez vai dar certo, né? Vamos rezar, ainda assim a gente perdeu, mas ao mesmo tempo sempre houve uma resignação com a vontade de Deus. Mas não significa que não teve sofrimento, foi um ano muito sofrido. E agora, mais recente, depois desses abortos, lembra que eu já tinha 5 filhos, então tive 4 abortos, e nessa época eu ouvia muitas pessoas dizendo que eu deveria parar de ter filhos, porque eu estava tendo muito sofrimento com esses abortos, que isso não era bom, e que isso ia acabar com a minha saúde, etc. Eu ouvi muitos conselhos nesse sentido. Mas, no entanto, eu me mantive firme com a ideia de que eu não tenho nenhum motivo justo para espaçar os filhos e que o fato de eu ter perdido alguns não significava que eu não poderia manter-me aberta à vida, porque qualquer momento que Deus quisesse, Ele poderia mandar uma criança que poderia nascer. Mas se ainda assim Ele não mandasse, todos que eu viessem a ter, eu viessem a perder, seriam almas que existiriam por toda a eternidade por vontade de Deus, porque não é possível uma gravidez sem a vontade de Deus. Porque nenhuma gestação acontece só pela parte fisiológica. A parte fisiológica, é claro que é uma parte importante, mas ela é completamente impossível se Deus não quiser intervir e mandar uma alma. Então, só acontece a fecundação quando Deus está disposto a mandar a alma, porque a alma é criada nesse exato momento. Logo, qualquer criança que vier a existir, por menor que seja o tempo da sua existência material, ela vai existir por toda a eternidade, por vontade de Deus. Né? Ainda que no limbo dos infantes, o que não é uma desvantagem, a gente vai entender melhor, né, quando a gente adentrar mais nesse assunto do limbo. Mas, apesar das pessoas estarem dizendo para eu parar de ter filhos, para eu espaçar, eu decidi manter-me, inclusive alguns padres até me aconselharam também de caso eu quisesse, né, eu poderia espaçar os filhos, não foi uma ordem, e graças a Deus não foi uma ordem, e na verdade, até se a gente for observar, a doutrina da igreja que permite o espaçamento de filhos quando há um motivo grave, ela não obriga, ela permite.
Então, não tem nenhuma obrigação da pessoa seguir, ainda que seja grave. Aí, diante disso, a gente se manteve aberto à vida, e foi aí que veio José, né, veio a Maria Filomena, a nossa sexta filha, né, que nasceu, e depois ainda veio o José Antônio Pio, né, gente? Foram 6 meninas e depois veio um menino, José Antônio Pio. E depois do José Antônio Pio, curiosamente, eu tive mais 2 abortos, mas curiosamente eu não tinha anotado as datas, como eu fiz os outros 4, e também nem tinha dado o nome. E eu percebi que eu fiquei pensando por que eu não dei o nome, né? Logo que o André me chamou para fazer essa live, e eu fiquei pensando nisso e eu fiquei me perguntando por que eu não dei o nome para esses 2 últimos, né? Por que eu não anotei a data e não fiz como das outras vezes? E a minha conclusão foi de que eu estou tão resignada à vontade de Deus que já não há sofrimento. Não é que eu não fico triste, chateada. É claro que quando eu fico grávida, eu quero muito que o bebê desenvolva e nasça. Mas eu estou numa entrega total, num abandono mesmo à mão de Deus, à divina providência. E sei que se for da vontade dele, o bebê vai desenvolver e vai nascer. Se não for, tudo bem, também vai existir por toda a eternidade. Mas de todo jeito eu quis dar um nome para ficar justo, né? Porque os outros receberam o nome, então dei um nome também para esses 2. Não tenho a data, mas um foi em 2025, o ano, e eu dei o nome de José Geraldo ou Maria Geraldo. E o outro foi esse ano, 2026, José Miguel ou Maria Ana. Não Mariana, Maria, espaço, Ana, em homenagem a Santa Ana. Claro que, dependendo de quem, né, o nosso público é majoritariamente católico, o nosso canal é, enfim, para quem quiser assistir, né? Claro que nossos princípios são sempre católicos, mas é para qualquer tipo de pessoa. É claro que pode ter, né, espectadores nossos, assim, que vão, nossa, que loucura, que pessoa, porque muita gente vê isso como, né, como se fosse uma coisa extraterrestre, né? Quando, na verdade, é só a normalidade acontecendo dessas disposições, né? Dessas resignações e desse ideal católico, né? Mas uma coisa importante, a doutora deixou muito claro de que assim, não houve nenhum tipo, né, de abuso de consciência, né, em relação a ela por parte dos padres, por exemplo, né? Inclusive, o contrário, o padre aconselhou ser possível ou ser permitido o espaçamento. E ela não quis, ela mesmo deixou claro de que não foi uma ordem, né? Porque existe uma tendência, né, liberal e feminista que se infiltra no meio católico, né, de desvirtuar esse ensinamento do espaçamento de filhos, né? E de que, basicamente, quando você busca simplesmente se ater aos princípios católicos, aí é abuso de consciência, aí é abuso de consciência. Uma coisa é, uma coisa é quando tem pessoas atrevidas e invasivas e abusivas que querem ficar sendo fiscal de fertilidade alheia. E isso é uma coisa abominável, é uma coisa que não deve ser feito, né? Isso é uma coisa que de fato diz respeito à intimidade e é uma questão de consciência privada do casal e no máximo do diretor e ainda assim de maneira, né, bem delicada. Outra coisa é a pessoa negar os princípios católicos, né? Ela ter uma mentalidade contraceptiva em relação, enfim, aos ditos métodos naturais, né? E tem gente que sustenta, né, esse tipo de absurdo, essa mentalidade contraceptiva, né, como se fosse doutrina católica e vê essa posição que a senhora está sustentando, não só com palavras, mas contando a sua vida, como se fosse providencialismo, né? Como se fosse uma falsa visão sobrenatural, uma, uma espécie de providencialismo que seria tentar a Deus, né? E mais, né? Ela diz que você simplesmente, veja, isso aí é um ato que a senhora decidiu também, né? Porque Sim, tá o, com o meu próprio, o esposo. próprio, o próprio padre disse que era lícito espaçar. Lícito, né? Não é que era uma obrigação. E a senhora decidiu. Então não é uma coisa que. Não foi uma ordem sacerdotal. Não, a senhora conhecendo-se, né? E buscando ter essa disposição que é capital para a gente entender o próximo tema que a senhora certamente vai abordar, né? Ou seja, de querer fazer a vontade de Deus segundo aquilo que está ao seu alcance, né? A senhora decidiu então prosseguir,
O que também é um direito, né? É um direito seu, né? Um ponto que eu vejo, doutora, eu vou deixar a senhora prosseguir à vontade, mas um ponto que eu vejo, me parece, né, a raiz, né, muita gente vai falar, você não tem propriedade para falar, você não sabe o que é perder um filho. De fato, eu nunca vou saber, mesmo que eu, como, né, venha, quando eu for pai, né, se for da vontade de Deus, quando eu for pai, se eu vier a perder um filho, claro que eu nunca vou saber como é, né, uma gestante perder um filho, e eu entendo completamente isso, né, mas isso não isenta de reconhecer certos dados objetivos, né. Eu vejo que um dos grandes, assim, entraves de muitas mães, e não só mães, mas pais, né, que diante de uma situação dessa, é dela ainda ter essa noção, né, de que ela tem filhos como se fosse primordialmente uma autorrealização pessoal, meramente pessoal e humanista, né? Como se fosse assim uma espécie de autorrealização. Não vou dizer de um capricho de maneira grosseira, porque eu estou falando de pais que se dizem católicos, né? Que querem ser bons católicos. Ainda que objetivamente possam estar errados, ainda que estejam no lugar errado, mas eles querem, são pessoas que têm boa vontade, que querem ser. Só que ainda tem, me parece às vezes que, pelo modo como elas se expressam, né, sem julgar os corações, mas você vê às vezes na expressão dessas pessoas, nas declarações, nas justificativas que elas fazem de que Deus teria o direito, né, de dar o céu ao meu filho porque é o meu filho, porque eu tenho o dever de reencontrá-lo, de certo modo, porque é uma realização minha, é algo que é a minha propriedade, é a minha posse, pertence a mim. E Deus estaria suposto. Não estou dizendo que as pessoas formalizam isso, né? De maneira assim, doutrinal, formal, categórica, mas tem certa mentalidade um pouco assim. Não, não é possível que Deus seja justo e que o meu filho não esteja então no céu para eu reencontrá-lo, né? Como se Deus devesse algo para nós, né? E como se a gente buscasse ter filhos, né? Sobretudo por uma autorrealização. Claro que tem uma realização, claro que existe isso, mas sobretudo busca-se ter filhos no matrimônio e dar almas primeiro para Deus, para fazer a vontade de Deus, conforme ele dispuser, né? Ele é o Senhor, né, do destino de todas as almas, né? E o limbo, embora seja uma pena, porque, claro, a privação da visão da essência de Deus é uma pena, mas é o que os santos chamam, Santo Agostinho chamava de pena suavíssima, né? Pena suavíssima. Porque, embora, claro, nós fomos, né, é uma privação da visão de Deus, que é o fim último do homem, visão da essência de Deus, mas não se priva nada da natureza humana da criança. A criança estará plenamente íntegra em suas faculdades naturais e com uma felicidade natural, contemplando a Deus indiretamente, né? E Ou seja, amando. e amando. Claro que nunca vai se comparar à felicidade do céu, né? Que é ver Deus em essência, na luz da glória. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está no limbo, a criança que está no limbo, não sente falta. Não sente falta. Porque a graça não é uma exigência da natureza. Ela é um dom associado à nossa natureza, que Deus associou. Por determinação extrínseca, né? Isso é o que a teologia católica mais sólida, mais límpida fala, mais sã fala, o que a sã e sólida doutrina católica fala, né? A graça ela é um dom associado à nossa natureza que se consuma depois, né? É a incoação que vai se consumar na glória. Mas que nós não merecemos isso. E que nós não temos o direito disso. E também não é uma exigência da nossa natureza, como dizem os modernistas, né? Então, a criança que está no limbo, né, é uma pena porque priva da visão da essência divina, mas não é pena suavíssima porque não priva nada da criança. Então, é um consolo também para os pais saber que a criança está bem, nada lhe falta, né, para sua Eu vejo, condição natural. a maioria das vezes em que se nega ou se rejeita a doutrina do limbo, tem além de um erro doutrinal em si, mas tem também uma questão muito sentimentalista, porque é muito comum querer consolar as mães dizendo assim: ó, virou um anjo, agora foi para o céu, está no céu, virou um santo, virou um anjo. Assim, anjo não vai virar porque anjo é anjo, pessoa é pessoa, são naturezas diferentes, né? E também não vai direto para o céu
sem o batismo, né? Existe uma necessidade fundamental do batismo para ir ao céu. Mas o grande problema está na incompreensão mesmo do que é o limbo. O limbo não é um castigo, não é uma prisão, não há tristeza, não há um abandono, não há solidão, né? Não há saudade, né? O bebê sente saudade dos pais, da família, não há saudade. Né? É um estado de felicidade natural, como você estava falando. E as crianças possuem tudo aquilo que a natureza humana é capaz de possuir. Né? A única dor que, claro, não deixa de ser ruim, mas eles não sentem isso como um sofrimento, eles não sofrem por isso, porque eles nem sabem dessa perda, né? É a perda da visão beatífica, mas eles não sofrem, assim como um cachorro não sofre porque ele não sabe fazer cálculos matemáticos. Porque ele não sabe, então é uma ausência de algo que não faz diferença nenhuma para ele. Não atrapalha ele em nada enquanto que ele é um Exato. cachorro. Exato. É claro que é uma pena, né? Isso todos vão falar, é uma pena, mas é pena suavíssima, justamente por isso, porque nada se priva. Nada se priva da natureza, né? Então, quem está no limbo nem sente falta, exatamente. Nem sente falta, né? E está no estado melhor do que os que estão, por exemplo, em pecado mortal e mesmo na condição, né, decaída. Está num local melhor do que na Terra. Isso sem dúvida. É uma felicidade natural, sem nenhum tipo de sofrimento, de modo que é uma felicidade maior do que qualquer felicidade que nós podemos experimentar na Terra, enquanto nós temos ainda o pecado, né, não só o pecado original, mas o pecado pessoal, né, na verdade, que o pecado original é apagado no batismo, mas os nossos pecados pessoais, eles nos impedem de ter uma felicidade plena, mesmo natural. E os bebês do limbo não têm esse problema, essa dificuldade, porque eles jamais cometeram e jamais cometerão absolutamente nenhum pecado, de modo que não há nenhum impedimento para essa felicidade natural completa, plena, muito maior do que qualquer felicidade que nós podemos experimentar. Inclusive, essa ideia de saber que eles jamais cometerão nenhum pecado contra Deus foi uma das coisas que muito me consolou e me consola também, né, de saber assim que eu tenho alguns filhos que vão viver numa pureza eterna e que jamais, né, vão manchar as suas almas, né, além da mancha do pecado original, que, né, infelizmente vai ser eterna, mas não ofenderão a Deus com nenhum pecado pessoal. Isso é um grande consolo. Quando você leva Deus a sério, né? Isso é um grande consolo, né? Quando, enfim, se crê num Deus verdadeiro e leva-se Deus a sério, isso é um grande consolo, grande consolo. Não há mal maior, né, do que o pecado, né? Não existe mal maior na face da terra do que o pecado mortal. O segundo maior mal é o pecado venial, né? Deliberado, pelo menos, né? E no limbo não haverá nenhum, nem outro, né? Então, de fato, um grande consolo. Não, né? Olha só, não havia me atentado assim explicitamente para isso, né? Mas é verdade. E certamente. Bem, agora abordando isso na parte assim mais terapêutica, né? Se a senhora quiser também contar como é que funciona, né, o seu trabalho, né, sua formação em psicologia, né? A senhora contou a história da sua vida pessoal, que, claro, muitíssimo edificante, inclusive uma das coisas, talvez a senhora esteja sabendo isso em primeira mão, né? Espero que a senhora não fique sem graça, assim, mas não é a intenção. Mas uma das coisas que assim mais me marcou, assim, foi porque num dos momentos, né, que um desses abortos espontâneos aconteceu, o meu amigo, seu esposo, né? Ele me mandou mensagem. E ele pediu assim, meu amigo, reze um Te Deum, né? Por mim. Acabamos de perder mais um filho e tal. E claro, né? Rezei e tal, busquei consolá-lo, né? Claro. Mas olha só. E só isso assim já do tipo. É um modo solene, né? E completo de dizer, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E obrigado, meu Deus, por me dar mais uma oportunidade de gerar uma alma para viver eternamente, né? E para não vos ofender. E depois eu fui conversar com ele, né? Fui conversar com ele dias depois e ele me contou assim, puxa vida, eu vejo quão heróico e quão forte, né? A minha mulher, assim, quão impressionante, assim. Eu fico muito comovido com isso, inclusive, porque disse-me ele, né? Quando ela soube da notícia, e quando nós perdemos um filho, ela falou assim,
no auge assim do sofrimento, né, e naquele momento de dor extrema, né, e no caso dela até, né, visceral, né, ela disse assim, meu Senhor, ela rezou um Te Deum e disse, meu Senhor, que eu não fale nenhuma palavra que vós não mereçais, que eu não fale, que eu não murmure, né, que eu não fale nada que seja indigno da vossa bondade. Nossa, isso, né, isso é uma coisa, assim, só uma... Por favor, não estou lhe bajulando de modo algum, mas assim, só uma grandeza de alma, né, e graça de Deus, né, e convicção das verdades, né, sobrenaturais, pode, né, uma graça de Deus muito grande da gente ter essa concepção. Isso me... É claro, né, a gente vê que, puxa vida, às vezes a gente reclama de cada coisa, né, de cada, né, cada bobagem, cada tolice, né, que às vezes é só, enfim, só a vida acontecendo e a gente às vezes é tentado pelo menos a reclamar, a murmurar, ou até mesmo a sofrimentos assim, mas sofrimentos assim de fato reais, né, que a gente se resigna pouco, né? Um dos grandes desafios da vida católica é sofrer bem, né? Isso é uma pedagogia, um aprendizado que a gente vai, nosso Senhor vai nos ensinando, né? Vai nos conduzindo assim. E isso me marcou, isso me marcou. Daí eu não fiz um propósito, eu não fiz nenhum propósito explícito, né? Nenhuma resolução, mas, né? Cada vez assim que a gente se vê, né? Enfim, percalços, né? Que todo mundo tem, assim, eu lembro, né? Mais assim, vez ou outra eu lembro desse episódio, né? E isso, sabe, não há motivo para reclamar. Uma coisa, claro, é você buscar resolver um problema, né? Problema é problema, tem que buscar resolver, mas diante de um ato desse, né? Quem sou eu para reclamar de qualquer outra coisa, né, que me aconteça? Eu me inspirei na grande Santa Isabel da Hungria, né, com a história tão bonita de uma rainha que foi e que fez tanta caridade, que ajudou tanto os seus súditos, mas quando ela foi expulsa do castelo, né, depois que seu marido morreu, foi expulsa do castelo em pleno inverno europeu, com crianças pequenas, e ela era proibida de ser aceita na casa de qualquer súdito. Mesmo aqueles que ela ajudou tanto, tantas vezes, não podiam acolhê-la. E ela encontrou, então, um antigo lugar onde ficavam porcos, lavou aquele lugar, limpou, ali passou a noite com seus filhos, mas logo que começou a amanhecer o dia e tocou o sino da igreja, né, mostrando que a igreja estaria aberta, ela chamou os filhos e disse, vamos à igreja, vamos rezar um Te Deum em ação de graças, porque Deus nos permite sofrer algo por ele. Quando eu li isso na história de Santa Isabel da Hungria, eu fiquei tão edificada que aí foi quando eu dei o nome uma das minhas filhas, Maria Isabel, a quinta, e foi depois da Maria Isabel que vieram os abortos. Então, isso já estava na minha mente, a ideia de que Deus nos permite sofrer algo por ele e a gente deve ter gratidão e não revolta contra Deus. E um dos meus maiores medos nos abortos era mesmo de blasfemar contra Deus, de reclamar, de murmurar. E por isso, uma das coisas que eu fiz nesses 4 primeiros abortos, né? Assim que eu pegava um resultado positivo de uma gravidez, eu sabia que podia acontecer um aborto, então eu pegava aquele livretinho de Santo Afonso, Tratado da Vontade de Deus, que eu já li várias vezes, mas eu relia A justamente para que conformidade, né? aquelas palavras entrassem ali na minha mente e me ajudassem a ter uma resignação. Aconteça o que acontecer, tá tudo bem. Vontade de Deus seja feita. E isso me ajudou bastante, com toda certeza. E isso é causa, aí que tá, isso é causa de sanidade psíquica também, espiritual e psíquica. Não é uma tortura. Claro que claro que vem o sofrimento. Mas isso, ao contrário do que né, o imaginário de muita gente pensa, assim, entorpecido por cultura lixo e maus filmes e pensa que isso é assim, causa de neurose. Mas, na verdade, é o contrário. Isso é o contrário. Essas disposições são causas de sanidade psíquica e, sobretudo, espiritual, né? Você se resignar e você saber, não, peraí, mas Deus é o Senhor da história, Ele é bom o tempo todo, eu não me pertenço, meu fim é Ele. Isso purifica os afetos, retifica e purifica os afetos. E é o que permite passar por esse momento, pelo menos assim, satisfatoriamente imune de neuroses, né? De ocasiões próximas de neurose, muitas vezes. E é isso que eu queria adentrar. Muito edificante, doutora, muito edificante. Não sabia que a senhora tinha tirado isso de Santa Isabel da Hungria. Vamos agora adentrar, então, pegando esse gancho na parte terapêutica, assim. E aproveito também para falar da sua formação de psicologia, né, como é que funciona o seu trabalho, se você, enfim, atende. Eu sei que a sua especialidade é para mulheres, né? Moças
e senhoras. Quais seriam, assim, de maneira geral, né? Claro que os aspectos mais particulares devem se ver no consultório, né, numa sessão, etc. Para começar a abordar essa questão diante de uma dor tão grande, diante de uma, enfim, quais seriam não só os aspectos espirituais, assim, propriamente, mas abordagem mesmo terapêutica, de ordem, né, psíquica, de ordem comportamental, até moral, né? Quais são os primeiros passos que uma mãe que se encontre nessa condição, quais são as primeiras disposições, pensamentos e ações que tanto a família em conjunto, mas sobretudo ela deve trabalhar consigo para passar por esse momento de maneira proficiente, de maneira virtuosa, oferecendo, né, não se trata de negar esse sofrimento, mas de passar por esse sofrimento de maneira satisfatória e saudável. Só antes de entrar nessa questão psicológica, só mais um detalhe em relação à minha experiência com os abortos. No quarto aborto, eu tive uma hemorragia em casa, não sabia que eu estava tendo uma hemorragia, e, segundo 2 médicos, eu não morri por milagre. 2 médicos que eu consultei posteriormente, depois que viram o que aconteceu, a forma como tudo foi, eles disseram que foi por graça de Deus mesmo, porque pela medicina eu teria morrido, né? Pela quantidade de sangue que eu perdi, pelo tempo que eu fiquei em choque, esqueci o termo correto, mas quando a gente perde muito sangue, eu fiquei 2 horas nesse estado e geralmente em meia hora a pessoa já morre. E algumas pessoas estavam rezando por mim, né, inclusive o padre, nesse dia. E eu realmente estava assim já no momento de entregar a alma. Eu realmente achei que eu ia morrer naquele dia. Não fiquei perturbada, minha alma não estava perturbada, até porque eu tinha me confessado recentemente, então ajuda muito, né, a gente manter o sacramento em dia. Com Eu estava certeza. tranquila, não estava preocupada com como que ia ficar as crianças, né, porque eu sabia que meu esposo ia dar conta de cuidar delas. Mas eu estava realmente assim, pedindo, né, São Miguel, São José, lembra de mim, estou aqui, não me deixe nesse momento. Mas, por um pensamento que eu tive de ouvir de um médico certa vez que água com sal integral, né, não sal comum, que geralmente as pessoas usam, mas o sal integral, ele tem algumas propriedades que, segundo esse médico, é melhor do que soro, daquele soro que toma no hospital. De repente, isso me veio em mente. Eu não estava conseguindo nem falar, mas eu consegui verbalizar para o Jean que eu queria água com sal, e ele fez para mim um pouco dessa água com sal, eu tomei, e à medida que eu fui tomando, parece que eu fui recuperando as forças, sabe? É como se tivesse colocado o celular para carregar, sabe? Quando ele está assim, 1%, 2%, 1%, a gente põe para carregar e ele vai voltando. Então, foi assim que eu senti, que foi voltando as minhas forças, ainda com muita fraqueza, claro, mas foi voltando a vida, eu senti a vida voltando. E com essa experiência de quase morte, vamos dizer assim, foi mais intensa ainda o conselho das pessoas para que eu parasse de ter filhos, né? Mas isso não me intimidou, porque eu sou entregue à vontade de Deus mesmo, né? Se fosse essa vontade dele de me chamar naquele momento, não é uma irresponsabilidade, porque eu não deixaria os meus filhos de qualquer jeito. Até porque a gente não tem poder sobre a vida, né? Quando Deus quiser chamar, ele chama. Mas, de todo jeito, eu tenho um esposo que é muito participativo, que é muito cuidadoso, e eu tenho certeza que, se fosse a vontade de Deus, né, que me levar àquele momento, ele ia dar conta. Mas eu vejo que é muito comum as pessoas que passam por essa experiência, elas quererem se fechar até para a vida. Começam a ter medo, medo de passar de novo pela mesma dor, medo de perder de novo, ter de novo aquele sofrimento. E o mais comum é a pessoa não querer ter ou espaçar o máximo que ela puder com medo de uma nova perda. Mas o que elas muitas vezes não percebem é que tanto pode acontecer uma nova perda, como pode acontecer daquela criança desenvolver e nascer. Então, não faz muito sentido esse medo. Mas entrando um pouco assim na psicologia. Eu formei em 2010, na PUC de Minas Gerais, e logo quando a gente veio para Nápoles, né, por causa da missa, o Jean me apresentou para uma pessoa dizendo: essa é minha esposa, ela é psicóloga. E a pessoa que ouviu essa apresentação, me perguntou assim: psicóloga tomista? Foi a primeira vez que eu ouvi o termo, né? E eu
não sabia do que ele estava falando, mas na verdade ele nem ouviu a resposta e as pessoas começaram a conversar sobre outro assunto, mas aquilo ficou na minha cabeça. Por quê? Eu já tinha tido um contato com Santo Tomás de Aquino no curso de filosofia que eu comecei a fazer lá na Federal, lá de Minas. Não concluí o curso porque mudei para Anápolis, mas eu fiz alguns semestres do curso de filosofia e eu fiz filosofia medieval. Então, ali eu já tinha tido contato com a filosofia tomista, não psicologia, mas com a filosofia. E quando ele falou psicologia tomista, logo eu liguei com o conhecimento que eu adquiri ali no curso e fiquei pensando, será que Santo Tomás de Aquino falou alguma coisa sobre psicologia? E logo que chegamos em casa, eu fui para a internet, fui pesquisar e descobri esse tesouro, né, maravilhoso, que é a psicologia tomista, e que é, na verdade, a única capaz de corresponder às necessidades humanas, porque é a única integral que vê o ser humano tal qual ele é, né? Considerando a pessoa, as potências da alma, a imortalidade, e tudo que realmente é parte do ser humano, a psicologia atomista engloba de uma forma muito realista, né? Sem romantizar, nem sem deixar de dizer nada que realmente é importante para a compreensão do homem. Então, desde então, eu comecei a estudar a psicologia atomista, fiz uma parte do curso do professor Carlos Nogueira, não dei conta de continuar por falta de tempo, porque as aulas dele são muito densas, né, intensas, a gente precisa de uma dedicação boa ali de estudo para conseguir absorver tudo que ele ensina. Sim. Me ajudou, né, me ajudou bastante, mas por falta de tempo, por causa das crianças, do meu dever de Estado, né, eu decidi não dar sequência com o curso, mas eu fiz por um tempo. Também fiz algumas aulas do professor Sidney Silveira, que eu tenho uma admiração imensa por ele, por tudo que ele ensina, a forma como ele fala, com muita clareza, também foi uma inspiração para mim. Muita coisa eu aprendi lendo e estudando a própria Suma, né, e alguns comentadores, tomistas também. E eu tenho um padre que é tomista, então isso ajuda muito, né? Porque qualquer dúvida, eu sempre fui a ele. Estive com ele agora lá em Econe e tal. Grande pessoa, grande padre, muito, muito bom, muito bondoso. Já ouvia falar muito dele, né? Ele fez uma tese sobre José Pedro Galvão, né? Que é um grande jurista e tal. Ele é formado em direito também, né? Se é que eu tô pensando no Padre João Batista, né? É ele mesmo, inclusive foi publicado um livro dessa tese dele, pela editora É. Magnificat. Sim, sim, sim. José Pedro Galvão, sim, é um grande nome, né? Infelizmente não era tradicionalista, né? Infelizmente, mas tem contribuições, né, notáveis. Claro que vale a pena ser estudado e o Padre João Batista é assim, uma pessoa excelente, da melhor qualidade. Homem de Deus, graças a Deus, é uma pessoa da melhor qualidade. Estão bem, bem assistidos aí. Psicologia atomista, ela é antropologia, né? Antropologia de base realista, de base metafísica, que de fato diz o que é o homem, né? Eu penso, né? Claro, também estudei, né? Bastante isso, estudei. Justamente, iniciei com o professor Sidney, com o professor Noguet, no blog, né? Na época eu li tudo, né? Tudo daquele blog, né? Que eles tinham, né? E claro, meu grande mestre é o professor Noguet, né? Meu padrinho, meu mestre e tal, e, né? Eu consumo, penso eu que, assim, de intelectual leigo católico no Brasil, é, ele é o maior, assim, em termos de produção, em termos de extensão. É um gigante. Até hoje aprendo, assim, minha dívida com ele é uma dívida enorme. Aprendo até hoje com ele, né? Deus me deu a graça de ter, assim, um grande, o melhor padrinho disponível, assim, da tradição que eu poderia ter, né? Graças a Deus. E, enfim, e claro, professor Sidney, ele é o grande responsável pela introdução, né? Da psicologia tomista no Brasil. A gente não pode falar, né, de psicologia tomista no Brasil sem falar do trabalho deste homem, do Sidney Silveira, né? Ele introduziu Martinha Chavarria, né? Ele tem o seu mérito aqui nesse país, né? Inegável, inegável mesmo, né? É, o meu ponto com a psicologia tomista, eu penso que, claro, toda psicologia, toda abordagem terapêutica deve ter uma base tomista. Só que eu penso que ela deve ser, claro, articulada, né, com ferramentas, né? A psicologia atomista ela dá a base antropológica para entender o que é o ser humano, né?
qual é o fim último do homem, qual é as suas potências, os seus apetites, né? O que é o âmbito orgânico, o âmbito psíquico, o âmbito, né, espiritual. Só que eu penso que, claro, isso é preciso ser articulado com ferramentas, senão pode ter risco de virar uma ética, né? E eu sei, claro, que a senhora busca fazer isso, né? Busca integrar isso, né? Com ferramentas, seja de, enfim, penso eu, né? De TCC, etc., de outras coisas. E eu queria. E aí vamos entrar, agora eu vou dar, a senhora pode continuar, né? E indo para esse ponto assim dos primeiros passos, né? E antes de, também, depois disso, eu queria fazer uma pergunta para a senhora que me veio aqui, que é o que algum espectador que está conhecendo esse tema pela primeira vez poderia perguntar. Que é assim, qual seria, né, a diferença, de maneira geral, entre buscar, claro, cumprir a vontade de Deus com generosidade e tentar a Deus, né? Ter uma temeridade, né, uma irresponsabilidade de tentar a Deus, assim, né? A gente sabe que a igreja ela bota princípios e causas, né, que tornam lícito o espaçamento, né, inclusive causas de saúde, né, grave da mulher. Mas até onde então seria assim uma generosidade e até onde seria de fato inequivocamente tentar a Deus, né? Isso é muito importante responder para evitar justamente que muitas mulheres que querem ser católicas e querem seguir a tradição, ser fiel à tradição, para que evitar que elas sejam elas mesmas vítimas de abuso de outra pessoa, né? E para que elas mesmas também não tenham, né, raciocínios errados, né? Vítimas de abuso de consciência, que eu digo assim, né? Só entrando um pouco de quando eu recebo uma mulher em sofrimento, porque ela perdeu um bebê, ela tem várias questões ali, um sofrimento muito intenso, e o processo terapêutico dela precisa ser muito cuidadoso, né? E tem que ter um certo cuidado com as palavras para já não chegar diretamente na ideia da doutrina e dizer de uma vez, assim, no primeiro momento, né? Olha, seu filho não está no céu, seu filho está no limbo. Porque a mulher que já está em sofrimento, ela nem sequer tem aparato psíquico para compreender nesse momento. Então, precisa de todo um processo mais calmo, né? Primeiro, ajudá-la a abraçar, né? Vamos dizer assim, acolher aquela dor, entender o que ela está vivendo. Né? Depois a gente vai ajudando ela a desfazer da culpa, porque sempre fica uma culpa, uma ideia na mãe de que ela poderia ter feito alguma coisa para evitar, de que talvez Deus esteja castigando ela pelos seus pecados passados ou qualquer coisa nesse sentido, ou que ela não é uma mãe suficientemente boa, por isso ela não merecia cuidar daquela criança, né? Enfim, ela tem uma culpa, e uma das coisas que a gente precisa trabalhar na terapia é essa culpa, né? Dela entender que são coisas que acontecem, são fatalidades que aconteceu com ela, que podem acontecer com qualquer pessoa, e ela conseguia elaborar essa culpa e aceitar aos poucos o que foi lhe acontecendo. É, e depois a gente ainda vai trabalhar um pouco assim a questão do luto propriamente dito, né? Da perda. Há sempre um luto em toda perda, ainda que a mãe tenha acabado de descobrir que está grávida. E segundos, né, minutos depois, ou horas depois, ou dias depois, ela soube do aborto, da perda, ainda assim ela tem um luto, ela está vivendo um luto. Não importa quanto tempo que ela teve aquela criança ali, ela está vivendo um luto. Então, a gente trabalha também essa questão do luto para que aos poucos ela vai aceitando, entendendo, e só depois, quando ela já está com uma estrutura psíquica melhor, né, mais preparada, aí é que a gente vai entrar nessa questão mais teológica. Muitas vezes, a rejeição que a mãe tem da ideia do limbo, ela não nasce somente da sua incompreensão sobre, né, também. Mas às vezes tem uma questão de apego desordenado, porque ela quer estar com essa criança por toda a eternidade, ela quer ir para o céu, quer encontrar com o filho no céu. Claro que isso é compreensível, né? Toda mãe, se pudesse, gostaria disso, né? Mas às vezes também há uma necessidade de um controle absoluto sobre tudo, e às vezes o sofrimento delas é também essa perda desse controle, né? Uma dificuldade de abandonar-se mesmo à divina providência. E às vezes
ficam com uma ideia, assim, uma certa confusão entre misericórdia de Deus e o sentimentalismo delas, né? Como se a misericórdia de Deus consistisse em consolá-las em seus sofrimentos e não permitir que aquele sofrimento seja ainda maior com a ideia de que elas não encontrarão com os seus filhos no céu. Mas na terapia, a gente precisa ir trabalhando aos poucos com essa mãe, até que ela vai, pouco a pouco, sendo preparada para ouvir e entender a doutrina sobre o limbo, sem que isso lhe seja um sofrimento ainda maior, né? Sem que ela tenha essa ideia de uma separação total, eterna, porque também não é assim, né? Na verdade, nem é dessa forma, como às vezes fica parecendo, porque o limbo não é o inferno, é diferente, a ideia do limbo é diferente. E há até uma certa afirmação de que possivelmente a gente vai poder ter alguma relação de convívio ali com os nossos filhos que estão no limbo pelo grau pelo vínculo de parentesco, né? É claro que os que estiverem no céu, né? Deus dando a graça da gente alcançar o céu, a gente vai estar numa ordem sobrenatural, enquanto os bebês do limbo estão numa ordem natural. Mas, assim como aqueles que já estão no céu podem ter alguma relação conosco que estamos aqui na Terra, né? A gente não reza para os santos, a gente não pede intercessão deles, não tem casos de pessoas de santos que tiveram a experiência de receber visitas de outros santos, né? E então, assim, talvez só a gente vai entender plenamente isso só quando a gente estiver vivendo, né? Mas tem essa ideia também de que haverá algum tipo de vínculo. Isso é se for uma opinião, né? Opinião, assim, teológica, né? Não é uma É, doutrina do magistério, tá? não é. Sim. Existe uma. É curioso também que, assim, veja, muitas vezes também tem uma visão muito antropomorfizada, né? Antropomorfismo, né? Eu vou sentir falta do meu filho, mas, assim, no céu, por exemplo, por desgraça, algum filho seu que não seja por sua própria culpa, né? Se condene, isso não é duro, não é cruel, é só a pessoa se livrar de antropomorfismos, né? Mas você não vai. Os pais, porque, por exemplo, um filho de um casal tem a desgraça de ser sei lá, uma suposta ovelha negra e não quer obedecer os pais, fazendo tudo que está ao alcance, o filho não obedece, o filho se revolta contra Deus, morre em pecado mortal, vai para o inferno. Os pais, caso se salvem, quando chegarem, não vão sentir falta do filho, né? Isso não é cruel, isso não é, como é que os pais não vão sentir falta? Porque justamente os pais vão estar plenamente preenchidos pela glória divina e totalmente conformados com a vontade de Deus e sabendo que a justiça de Deus foi feita perfeitissimamente. Ninguém vai para o inferno por azar. Ninguém vai para o inferno, entendeu? Deus não nos prega peças, não nos coloca em ciladas. Ninguém vai para o inferno, senão porque rejeitou, né, a graça de Deus. Deus dá graça suficiente para todos, né? Então ninguém vai para o inferno por azar. Então, se até um ente querido que tem a desgraça de se condenar, né? Se a pessoa, os parentes próximos desse ente querido vão para o céu, eles não vão sentir falta. Então imagina no limbo, né? Assim, imagina onde a pessoa não está nem numa pena infernal, e sim numa pena suavíssima, né? Então, nem a mãe sentirá a falta dos filhos e nem os filhos sentirão falta, né, da mãe, nem dos pais, nem dos irmãos. Um outro ponto psicológico muito importante é que existe uma certa tendência moderna de transformar Deus numa extensão da maternidade, né? Como se a mãe pensasse assim: eu jamais faria isso, eu jamais, se fosse eu, né, se eu fosse Deus, eu não faria dessa forma, eu jamais ia deixar que o filho perdesse a visão beatífica, né, por causa que ele não tem culpa, e vai toda aquela ideia ali. Mas acontece que Deus é infinitamente melhor do que nós, e a sua sabedoria é infinitamente superior à nossa, e ele tem um raciocínio muito maior do que o nosso, né? A distância é tal qual do céu da terra, né? A distância do nosso pensamento e do pensamento de Deus. Então, é preciso ir trabalhando essa ideia também, assim, de que Deus sabe o que faz, né? De que Deus tem a sua sabedoria infinita, ainda que a gente não consiga compreender plenamente Isso. a sabedoria dele. E a coisa que não nos cabe, né? Sondar, né? De maneira particular os desígnios divinos, né?
Uma coisa é entender até onde é possível entender, né? Outra coisa é querer prescrutar, sondar, né, os desígnios de Deus, né? Isso aí não nos cabe, né? Isso não nos cabe, né? Isso já implica em ser, de certo modo, querer ser juiz, né? Juiz de Deus, assim, né? E é curioso, né? Essa parte é muito importante, muito interessante, assim, né? De ver Deus como uma extensão da maternidade. Se eu fosse Deus, ou seja, a pessoa está meio que condicionando Deus aos critérios morais que Uhum, ela julga, né? Certo, com a aplicação de consciência que ela julga certo. Claro que tem uma questão aí que é a seguinte: como conciliar a vontade universal salvífica de Deus com o limbo, né? Essa é a grande questão. Embora tenha essa dificuldade de encontrar resposta satisfatória para isso, não se pode negar de que o batismo é necessário para a salvação, seja de água, né, o batismo propriamente sacramental, seja de sangue pelo martírio, no caso dos catecúmenos, que são martirizados pela fé, ou de desejo. E o pai não pode fazer. Tem uns que começam com a loucura de que o pai pode fazer o desejo pelo filho. Tem um modernista aí que fica falando essa loucura aí, isso é delirante, né? Delirante. Que não, o pai fez o desejo, o batismo é pelo filho, então o filho. Não, o batismo do desejo tem que ser individual, tem que ser da pessoa que vai ser batizada. É o desejo dela se batizar. No caso de uma pessoa que está em gestação, não tem como ter esse desejo. Então, né, estará privada da visão beatífica, né? Enfim. Ainda que isso não seja uma privação de um bem natural, né? Enfim. E um outro aspecto que precisa ser trabalhado ali no consultório com a mãe que perde um filho, e aos poucos trabalhando na purificação dos afetos, porque é comum que a mãe tenha um afeto um pouco desordenado mesmo pelos seus filhos. Isso não é só quando ela perde, né? Até quando ela está com os filhos ali, ela quer ter controle absoluto sobre a vida deles sempre, né? Ver a dificuldade das mães de deixarem os filhos terem a sua própria liberdade. Eu estou trabalhando muito isso eu estou com um trabalho atual com mães de adolescentes católicos. Né? E como é difícil para as mães entenderem que elas não são donas absolutas dos seus filhos, né? Porque elas querem controlar absolutamente tudo. Então, precisa passar um pouco por esse processo de purificação dos afetos, né? Porque a inteligência conhece, a vontade ama, mas os afetos precisam obedecer à verdade. Não é a verdade que deve se adaptar aos afetos. São os afetos, é o coração que precisa ser purificado para amar a verdade, para aceitar a verdade. E para aceitar a verdade como um bem, não como algo que é imposto de uma forma arbitrária, de uma forma, às vezes, até cruel, como muitas vezes é passado. Né? Na verdade, é uma grande misericórdia, porque se a gente for pensar que os bebês que não foram batizados estão no limbo, já é algo maravilhoso, uma misericórdia de Deus, porque como eles não foram batizados, eles têm a mancha do pecado original, né? E não seria totalmente absurdo se a gente pensasse, não vão para o céu, e se não existisse um lugar para eles, né? Se não vai para o céu, então vai para onde? O outro lugar seria o inferno, mas aí também seria, eu não diria que seria injusto, porque eles têm a mancha do pecado original. Né? Poderiam estar no inferno sem o sofrimento das penas, porém no inferno. Mas Deus criou um lugar específico para eles, no limbo. Né? Então, os bebês não foram criados para o limbo é que foram criados para eles, para que eles tivessem um lugar de paz mesmo, de alegria, de felicidade natural, onde eles amam a Deus, além de nunca cometerem absolutamente nenhum pecado contra Deus, né? O que já é maravilhoso. Mas a gente precisa ir aos poucos ir trabalhando tudo isso com as mães, então precisa ser conduzido pouco a pouco. No primeiro momento, eu acolho a dor. Ela chega com uma dor, com um sofrimento, e ela precisa ser compreendida na dor que ela está vivendo. Nunca começo pela correção doutrinária. Depois eu vou ajudando ela a organizar o luto, a elaborar esse luto, essa dor, essa perda que ela teve. Depois nós vamos tentando identificar ali as culpas que ela geralmente tem dentro disso, dentro dessa perda, né? Eu poderia ter ficado mais quieta, eu poderia ter feito alguma coisa, sempre aquela questão da culpa. A gente vai vendo ali se tem algumas outras crenças mais profundas em relação ao que ela viveu, depois a gente vai aos poucos trabalhando assim essa confiança, esse abandono em Deus, onde a gente vai trabalhando assim, integrando mesmo o afeto à verdade, né? Porque o que importa não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, mas aquilo que é. Né? E a gente precisa
direcionar os nossos afetos para a verdade. E somente quando a pessoa já está recuperada o suficiente, com certa estabilidade, é que ela consegue contemplar com uma serenidade maior a doutrina propriamente dita do limbo. E quando ela chega nesse momento, ela tem uma facilidade muito maior de aceitar, porque ela já está numa situação mais estável mesmo emocionalmente, porque isso conta muito. Às vezes ela está tão abalada com a perda e ainda você vai dizer que seu filho não foi para o céu, porque dizer que foi para o céu é um consolo, mas é um falso consolo, mas é um consolo. Então elas acham que Eu, uma vez conversando com um amigo meu, o problema é que assim, isso fica algo equívoco, né? E ela vai interpretar isso como se foi pro céu, mas o consolo. Porque eu já me peguei pensando nisso, né? Ver, assim, já passei por. Não eu, primeiramente, mas amigos meus, né? Vários deles, múltiplos amigos meus já passaram por essa experiência, né? E claro que a gente busca sempre consolar, né? Amigos, familiares e tal. Familiares meus já passaram por isso, né? E o consolo que eu vejo ser possível no momento de dar, claro, abraçar e tal, rezar, né, pela família e dizer assim, olha, seu filho está num local feliz. Não é o céu, mas está num local feliz. É claro que na maioria das vezes a pessoa vai entender que vai pensar que está no céu, né? Ela vai, mas assim, da parte de quem está falando, né, ainda que seja algo equívoco, mas de fato o limbo é um local feliz, né? Esse é o, mas eu ainda falo, puxa vida, mas isso ainda tá equívoco, né? Equívoco. Eu quero saber como como eu poderia consolar uma pessoa e que ela compreenda e aceite esse consolo sem ser equívoco e sem faltar, né, com a doutrina, sem faltar com a verdade, né? Já ouvi de padres falando assim, olha, o padre não falou do limbo, né, mas ele deu uma imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Falou assim, olha, eu mesmo não tenho como saber o que você está passando agora, mas eu conheço alguém que tem, né? Ele deu a imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Que no caso, claro, perdeu o Filho Divino, que ressuscitou, Senhor da vida e da morte, mas ela perdeu o filho que não era só inocente, ela perdeu o filho que era a própria inocência, né? Era a própria inocência, absolutamente sem mancha, né? Assim. E claro, isso serve, né? Na hora, assim, isso serve muito, né? Não só nessa hora, mas, né? Em todas as horas, né? Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora, né? Consoladora dos aflitos, né? Mas é uma coisa que eu me pego pensando, assim, sabe? Na hora H, sabe? sim. Então, acho que os maiores consolos são exatamente esses mesmos, de saber que está num lugar que não tem absolutamente nenhum sofrimento, pelo contrário, é um lugar de felicidade, é uma felicidade maior do que a que nós podemos experimentar nessa terra, jamais ofenderão a Deus e amarão a Deus por toda a eternidade. E tem a chance de existir, porque no mundo de hoje, só o fato de poder existir já é algo muito grandioso. Sem dúvida, sem dúvida. Parece, né, absurdo constatar isso, assim, do tipo, mas é. E doutora, fique à vontade para a senhora depois falar o que a senhora julgar conveniente. O espaço todo é seu, desde o começo. Divulgue, né, o seu trabalho, fale quais são, não só em relação a isso, mas as linhagens de trabalho que a senhora faz, né? A senhora mencionou agora que a senhora trabalha com mãe de adolescente, né? Claro, cada psicólogo tem a sua preferência, tem o seu, enfim, o seu método e sua linha, né? E o seu nicho, né? Mas divulgue aí, né, o seu trabalho e fale quais são as suas especialidades e até preferências e tal em relação a esses casos ou correlatos, né? Ou não tão correlatos assim. Só falando sobre essa questão assim da chance deles existirem, tem um livro, né, que a princípio não tem nada a ver com limbo ou com abertura à vida, que chama O Fim do Mundo Está Próximo, do padre Júlio Maria Lombardi, esse livro, e ele, a princípio, parece não ter nada a ver com o assunto, mas tem um capítulo em que ele trata sobre os sinais dos fins dos tempos. E um dos sinais dos fins dos tempos é justamente essa rejeição dos filhos, que acontece tanto na modernidade.
E ele traz assim uma forma de falar, e, se me permite, eu gostaria de ler na íntegra, porque traz de uma À forma vontade, muito profunda. Ele diz à assim: vontade, à vontade. tive uma visão que se apresentou diante de mim. Era um imenso cemitério que parecia um mundo. A pedra de cada túmulo estava levemente levantada, e por baixo dessa pedra vi aparecerem mãozinhas inocentes e bracinhos de crianças que se elevavam suplicantes para o céu. Olhei, examinei mais de perto. Eram bracinhos e mãozinhas ensanguentadas, que docemente se agitavam, sacudindo as gotas de sangue que pareciam destilar dos seus dedos e tingiam a terra. Eram milhares e milhares e mais milhares. Senti um arrepio percorrer-me nos ombros. E, de repente, num coro uníssimo e com voz suave, suplicante, laciante, este coro cantava: Senhor Deus, queremos viver para vos glorificar. Dai-nos uma mãe, uma mamãezinha que nos acolha e que nos ame. Senhor Deus, nós vos suplicamos. E o soluço estendia esta súplica e parecia carregá-la até o trono do Eterno. De repente, vi uma luz resplandecente baixar sobre estes túmulos, entreabertos, como que a enxugar as mãozinhas ensanguentadas. E dessa luz saiu uma voz como um trovão das grandes tempestades, e que dizia a todos estes não nascidos: Eu vos escolhi uma mãe, mas essa mãe quer matar-vos. Ela é uma assassina, uma infanticida. Ela prefere a comodidade e o prazer a vossos beijos e carinhos. E Deus, pois, era ele, olhou para o mundo adormecido, onde milhares de mães continuavam a repetir o infame brado das feras selvagens: Não quero mais filhos. Né? E aí, assim, ele vai seguindo, né? Mas Que eu ano foi acho muito. escrito? 1938. Vejam vocês. Vejam Acho vocês. impressionante. Muitos poderiam ter dito que ele estava delirando, né? Que ele estava ficando louco, né? Mas vejam vocês, isso aí Exato. você E falou aí que você aqui a acha gente muito entra forte. num ponto assim importante também, né, desse assunto, que é a aceitação mesmo, a abertura para a vida, a aceitação dos filhos que Deus quer mandar. Não é uma questão de quantidade, né? Eu tenho que ter tantos filhos ou tantos filhos. É uma questão de abandono mesmo à vontade de Deus. Deixar que Deus planeje a família, porque esse foi na verdade, foi a promessa que nós fizemos diante do altar, nós que somos casados, quando nos casamos. Né? Estais dispostos a acolher e aceitar na fé todos os filhos que Deus quiser te enviar? E nós respondemos sim, né? Tanto o homem quanto a mulher ali no dia do casamento. Sim, estamos. Então, é uma questão assim, de cumprir uma promessa feita aos pés do altar, né? De deixar Deus mandar os filhos. E não tenham medo de ter filhos, porque o mundo prega como se fosse um grande terror, como se fosse um mal, mas, na verdade, o grande mal são essas mãozinhas ali, ensanguentadas, levantadas, pedindo, implorando a Deus: dai minha vida. E a mãe dizendo: eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Muitos motivos tão banais, né? Então, não tenham medo de ter filhos. Agora, qual que é a prudência dentro disso daí também, né? Claro que tem que ter uma prudência, não é ter todos os filhos de qualquer jeito. Existem algumas situações em que a igreja permite, não obriga, mas permite um espaçamento. Mas a primeira coisa que é preciso entender sobre isso é que a aceitação dos filhos e a abertura para a vida não é uma moda, né? Não é uma modinha de tradicionais. É um dever sagrado do matrimônio. E, no entanto, a igreja ela também diferencia, né, essa coragem heróica e virtuosa de abertura à vida e ter os filhos da temeridade, né, que é eu não sei se foi essa a sua pergunta anteriormente, Foi, mas eu estou foi. buscando responder a ela. Que é o pecado de expor a vida ou a saúde em perigo grave sem uma razão proporcional. Então, no meu caso, quando eu dei aquele exemplo, eu realmente não estava correndo risco de vida. O que aconteceu naquele quarto aborto que eu tive uma hemorragia foi uma fatalidade daquele aborto específico, né, que graças a Deus eu sobrevivi a ele. Mas tão logo passava, eu fazia os exames médicos para ver qual que era o meu estado de saúde, e a resposta que eu tinha dos médicos é: o seu útero está íntegro, está perfeito, não tem problema nenhum. Então, não havia um risco né, de grave de saúde que me impedisse de ter os filhos. Né? Mas, nesses casos, a igreja permite o espaçamento.
né? Se a pessoa tiver, por exemplo, com um câncer, e ela precisa fazer um tratamento, é incompatível com uma gestação, né? Então, é um exemplo de uma situação grave que a pessoa pode se passar. Por continência periódica, né? Lembrando, É, espaçar por continência periódica, isso, né? exato. Nada, nenhum tipo de barreira artificial, nenhum tipo de contracepção, seja objetivamente ou na mentalidade, né? Seja externamente, né? Ou numa mentalidade, né? Causas proporcionais, né? E continência periódica, né? Continência periódica. Curioso que eu conheço um padre bom também, que ele fala assim, o termo, né, paternidade responsável, né? Ele é um termo, diz o padre, né? Que é um termo infeliz, né? Porque ele fala que o correto seria falar paternidade heróica, né? Paternidade heróica, né? E não paternidade responsável, porque de fato isso é tão mal empregado e tão passível de ser mal empregado que serve como salvo-conduto para uma prudência da carne, né? E eu, sabe, é assim, abominável ver gente assim que a pessoa, você fala de família numerosa, por exemplo, para a pessoa, não como modinha, não como para você tirar fotinho e usar o filho como vitrine, não é isso, né? Mas eles associam sempre a isso. Tem pessoas que, assim, pessoas que dizem católicas, né? E falam, vocês são tradicionalistas, vivem no mundo da lua, são ideólogos, são pessoas que não estão atentos às circunstâncias do povo. Não estou falando de. Parece um TL falando isso, né? Mas estou falando de gente que se diz católico, conservador, que quer ser realista, né? Mas isso é prudência da carne. Prudência da carne. Uma coisa é você reagir a uma espécie de abuso de consciência, que pode ter um ou outro que haja assim, e isso deve ser combatido. Outra coisa é você se aborrecer, né? Quando, diante do ideal de família numerosa, gerar aborrecimento em alguém. Claro que isso é algo diabólico. É claro que isso é algo, né? Se não ódio, gera um aborrecimento, né? E que é, vocês estão fora da realidade, vocês. Está aqui, eu estou conversando com uma mãe de família comum, que exerce um trabalho comum, conheço, né, meu amigo, seu esposo, um pai de família. Chesterton falava, né, não existe nada mais extraordinário do que, né, uma mãe extraordinária, um pai extraordinário com seus filhos, um pai comum, né? Não existe nada mais extraordinário do que isso, né? Do que um pai, né, que busca fazer o que Deus quer conforme o seu estado de vida, né? Claro que sempre tem cruz, em qualquer estado de vida que se escolha, é o caminho da cruz. A cruz é algo bom e necessário para a nossa felicidade. Não existe união com Deus, é inerente à condição humana. É a cruz. E a cruz, ela, por definição, é algo árduo, né? Áspero, mas é boa e necessária. A cruz de Cristo, né? A cruz, não qualquer cruz, não é a cruz do mau ladrão, né? E às vezes nem a do bom ladrão, embora a do bom ladrão dá certo no final. Mas é a cruz de Cristo, né? Que a gente tem que seguir, né? A cruz de Sim, Cristo. E uma coisa sim. que muita gente também, que é um aviso para qualquer pessoa que esteja nos vendo, buscar auxílio terapêutico, psicológico, quando se precisa e quando convém. Não é, claro, com profissionais competentes, né? Com ferramentas, né? Mas buscar auxílio terapêutico, buscar tratamento especializado de saúde mental, não é, não é fugir da cruz. Pelo contrário, é levar a cruz com mais proficiência, né? Você recorrer a um auxílio humano e profissional, cientificamente embasado, baseado em evidências, baseado numa antropologia correta, apodítica, de base metafísica, não é fugir da cruz, mas é buscar aceitar o Cirineu. Se Nosso Senhor não rejeitou o auxílio humano do Cirineu para levar a sua cruz, que é divina, ele aceitou. Ele aceitou. O Criador do céu e da terra, o Onipotente, aceitou a ajuda do Cirineu para levar a sua cruz. Quem somos nós, então, para rejeitar os auxílios humanos retos, deixar à nossa disposição, quando se precisa, para levar a nossa cruz de maneira proficiente? É a cruz de Cristo que a gente tem que buscar. Não é a cruz do mau ladrão. E a princípio nem a do bom ladrão. Mas é a cruz de Cristo que nós devemos seguir, né? Se quiser vir Exato. após mim, negue-te a ti mesmo, tome sua cruz todos os dias, quotidie, e siga-me, né?
Então, se Nosso Senhor, na sua cruz física, né, literal, ele não rejeitou a ajuda humana do Cirineu, quem somos nós para rejeitarmos os auxílios, os recursos humanos honestos, verdadeiros, que estão à nossa disposição? Meditar nisso ajuda muito, evita muita neurose e ajuda muita pessoa a ter uma visão correta do que é levar a cruz. As pessoas pensam que tem uma visão errada, às vezes, de como lidar com o sofrimento de maneira cristã e do que é, de fato, a cruz que se deve levar, né? A cruz que se deve levar é de Nosso Senhor, análogo, né? Análogo a de Nosso Senhor. Tá? Então não tenham medo, sabe? Mamãe, papai católico, né, que estejam passando por essa situação, né? Ou então qualquer outra situação que você veja, não tenha medo de buscar auxílio terapêutico, se for o caso médico também. Você não estão trapaceando ou roubando ou negando, rejeitando a cruz, entendeu? Pio XII teve que fazer, né? O Magno Pio XII, Papa, teve que fazer o último Papa que exerceu, com toda certeza, magistério autêntico. Não que os demais não tenham sido papas, tá? Papa Leão XIV, o Papa, etc. Se necessário, morreria por ele, e é isso. Mas ele mesmo, né, diz que a igreja sinodal significa reconhecer não possuir a verdade. Então é claro que isso é uma deposição de autoridade magisterial que se deu desde o Concílio Vaticano II, nas suas inovações. Mas o Papa Pio XII fez um texto maravilhoso falando sobre a anestesia, dizendo que assim, olha, você rejeitar a anestesia ou então você aceitar, isso não é rejeitar a cruz. Isso não é, isso é uma visão errada. Ele corrigiu isso, porque já tinha problemas assim desde essa época, né? Do tipo de você rejeitar recursos humanos úteis e necessários até para certas. Como se isso fosse negar a cruz. Então, eu vejo em alguns meios, não os meios tradicionais, assim, sérios, né? E de pessoas. Graças a Deus eu vivo numa. Né, num reduto, assim, graças a Deus me cerquei de intelectuais católicos, assim, da tradição, pessoas sensatas, né? Mas pode haver em alguns meios, né, sejam conservadores ou até que se dizem tradicionais, que eles têm essa visão não por causa da tradição, jamais por causa da tradição, mas por causa de problema, limitação deles mesmo. Essa visão tacanha, né, de achar que recorrer a um profissional de saúde mental, né, seja psiquiatra, seja neurologista, seja psicólogo, seria uma espécie de fuga, né, fuga da cruz. Né? Então, se a senhora puder explicitar isso e depois divulgar, né, o seu trabalho, as suas linhas e tal, para a gente já encaminhar para o encerramento e tudo mais o que a senhora tiver a dizer também. Tiver algo mais a dizer de importante, fique à vontade também. Uhum. Só uma ressalva nessa sua fala, está totalmente correta. A gente deve mesmo buscar ajuda quando precisa. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de fortaleza, né, de alguém que está buscando se reerguer, está buscando melhorar, está buscando um auxílio, e é totalmente salutar, mas é preciso tomar cuidado com onde buscar esse profissional, que hoje em dia existe, infelizmente, muitos profissionais despreparados, que são o que os evangelhos chamam de cegos guiando outros cegos. Então, não ajuda muito, né? Tem que tomar esse cuidado. É. Por isso que eu falei, profissionais competentes, né? Com base metafísica, com ferramentas e competentes, né? De preferência, católicos, né? Mas, às vezes, nem sempre isso é possível, né? Mas a doutora Liliane, né? Então, é possível, tá aí uma opção para vocês, né? Que estiverem vendo, tá? Mas é isso, profissional, quando eu falei, profissionais competentes, né? Uma boa psicologia, uma sã psicologia, né? Uma sã psicologia, profissionais sérios, competentes, não é qualquer pessoa que se alegue psicólogo, né? O terapeuta, né? Sobre tudo isso, né? O terapeuta e o psiquiatra, médico por aí, né? Não é isso, claro. Mas continue. E tratar a mente, assim como tratar o corpo, é um dever de prudência, até porque a gente fica, quando a gente está mais equilibrado emocionalmente, está com as potências da alma numa ordem melhor, a gente honra melhor a Deus, a gente cumpre melhor os nossos deveres, a gente carrega melhor a nossa cruz, né? Então, esse é o objetivo. É, e falando um pouco sobre o meu trabalho, eu estou fazendo esse trabalho com as mães de adolescentes porque está surgindo muito essa demanda no consultório, né? De mães que conheceram a tradição, que criaram os filhos na tradição, que muitas vezes, quando eles se tornam adolescentes, eles começam a querer se afastar da fé,
a viver coisas diferentes dos valores da família, e isso tem sido uma dor muito constante, né, das mães, da tradição, e daí eu estou oferecendo esse trabalho de mentoria para pais de adolescentes católicos que vai ajudar a compreender esse universo do adolescente, lidar melhor com ele, ter um diálogo melhor, ajudar a formar a consciência, né? Um dos temas principais, né, dessa mentoria é a questão da formação da consciência, porque não basta levar a criança quando é criança, tudo bem, você leva para a tradição, você ensina a menina a usar véu, você ensina a modéstia, mas quando vai crescendo, você precisa, à medida que vai crescendo, aprimorar o catecismo, né? E ensinando, formando a consciência, ensinando o porquê das coisas, né? Para que ela não fique, vire uma jovem, e quando ela vai encontrar com os colegas, está todo mundo de calça e só ela de saia. E quando alguém pergunta, por que você não usa calça? E ela diz assim, porque a minha mãe não deixa, ou porque eu vou numa igreja que lá ninguém usa. Isso é uma resposta muito vaga, que envergonha, inclusive, a menina. Né? Então, ela precisa ter uma consciência formada para que ela É, entenda, né, ela seja uma adesão pessoal dela. Quando criança, tudo bem, os pais conduzem, mas o jovem, à medida que vai crescendo, ele precisa tomar decisões pessoais próprias. Se ele tiver uma é, boa formação de consciência, ele vai entender e aderir. isso é uma resposta horrível, né? Porque é um desserviço, né? Tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu tô sob uma suposta, né, camisa de força, né? Como se ela não tá reconhecendo a bondade da modéstia, né? Do pudor e tal. É preciso formar pessoas com convicção, né? Quantas vezes eu já não vi isso assim, doutora? Veja, eu também, né? Não nasci, né? Na tradição, eu conheci depois, né? E aderi por convicção pessoal, assim, graças a Deus, né? Deus teve misericórdia desse miserável aqui e graças a Deus aderi por convicção pessoal. Mas eu já conheci, né, outras pessoas que quando você vê assim, isso acontece não com todo mundo, né, mas às vezes acontece da pessoa depois quando ela vai crescendo, aquilo não cria raízes nela profundas e não tem essa questão de formação de consciência que a senhora falou, de formação na ciência, na verdade, né, que depois se aplica para a consciência, vira um catolicismo social, né, de fachada, onde ela se porta segundo alguns protocolos meramente externos quando a família está perto, entendeu? Mas no fundo aquilo vira uma máscara e vira muitas vezes ela não ela tem várias facetas assim no sentido várias faces, né? Não é nem facetas, várias faces, né? E como ela não tem convicção profunda, ela meio que assim, não, eu vou agora botar esse personagem aqui, católico social, para que não arrume problema com a minha família ou com o meio que a minha família tá, né? E no final você vê que assim, isso gera também várias neuroses, gera assim dissonâncias cognitivas, né? Muito grandes e pode chegar até o fato da pessoa depois pegar assim ter uma revolta, né? Chutar o balde, ter uma revolta, porque ela viu tudo aquilo como se fossem antolhos, né? E não o bem, né, do evangelho, aquela seiva, né, do evangelho, né, que da graça de nosso Senhor, que vai, a graça vem de fora, mas a moção da graça vem de dentro para fora, né? O movimento da graça vem de dentro para fora que depois reverbera nos atos, né? Mas se ela só sabe assim o superficial, né, o exterior, muitas vezes tem esse risco assim. E é muito triste, isso é muito triste, né? Então, é preciso formar a consciência, né, do jovem. E muitas vezes eu já ouvi pessoas com essa mentalidade, acho que um pouco cultural do Brasil mesmo, de que fazer terapia é frescura, é bobagem, é porque é falta de fé, né? Quando a gente fala isso, é falta de fé, porque se você tivesse fé, você não tinha depressão, você não tinha ansiedade, mas é frescura. Mas isso equivale a dizer que uma pessoa que está com dor de dente não deve procurar um dentista. Ou, né, uma pessoa que quebrou o pé não deve procurar um ortopedista, ou que está com uma dor qualquer não deve procurar um tratamento. É inclusive uma negligência, né? Se a pessoa tem, não estou dizendo que todo mundo precisa fazer terapia, claro que não, né? Mas eu diria que a maioria das pessoas tinha uma necessidade de olhar para a sua saúde mental com mais calma, né? Olhar para o seu estado mental, as desordens da sua alma, porque nós estamos numa sociedade muito propensa a essa desordem. Então, raras são as pessoas que estão ordenadas dentro dessa
né, da ideia de sanidade mesmo, né, de pés no chão, de viver com coerência, de agir com prudência, de ter fortaleza, porque Santo Tomás vai dizer que a saúde mental, mesmo que ele não use esse termo, mas a ideia é essa, a saúde mental consiste no equilíbrio das virtudes. Quando você está vivendo de forma virtuosa, você está com uma boa saúde mental, enquanto que os transtornos mentais estão enraizados nos vícios, né? E a gente vive uma sociedade muito propensa para os vícios, para os erros, e uma desordem se causa na alma. Então, seria negligência, a pessoa está sentindo dificuldade de pensar, está com uma tristeza constante que não melhora, está com uma ansiedade intensa, está com uma síndrome de pânico, qualquer coisa assim, e ela não procurar ajuda, né? Porque se ela tivesse com uma dor de dente, ela ia procurar ajuda. Então, se é a mente, principalmente, né? Porque a mente é o centro do comando da nossa vida, então é necessário cuidar, ficar bem, até para viver melhor, viver de uma forma mais justa. E tem coisas que, assim, tem causas orgânicas também, né? Por transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, né? TDAH, por exemplo, ou então certos transtornos mesmo que têm causas orgânicas também, né? Como comorbidade, até toque, né? Pode ter causas orgânicas também, né? Então, isso é necessário também um tratamento no seu âmbito adequado, né? Às vezes, escrúpulo não é só, é orgulho, é falta de formação. Não, às Sofrimento vezes intenso. pode ter uma causa orgânica, né? Pode ter uma causa orgânica, pode ter causas, por exemplo, pode ter causas de TDAH, pode ter causas de toque também, e é necessário um tratamento, então não é só conselho, né, do confessor, humildade, né? Às vezes uma pessoa está com claro problema de toque ali, está com claro problema de rigidez cognitiva, fruto até de outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento, né? Tá com pensamento acelerado, tá com, enfim, às vezes pode ter até uma comorbidade entre uma coisa e outra, né? E ela às vezes já acha que o problema disso é falta de formação, mas às vezes a pessoa ela sabe tudo, ela sabe assim, até o suficiente para o devido estado dela, às vezes ela vai pedir o mesmo conselho, o professor já aconselhou a mesma coisa, às vezes o professor não sabe mais o que fazer, o diretor não sabe às vezes mais o que fazer, mas aí você vê que isso tem uma causa orgânica muitas vezes, né? E é preciso investigar em todas essas áreas, né? Tanto na psicologia, na boa psicologia, como na boa psiquiatria, né? É preciso investigar em todas essas áreas aí, né? Até mesmo para praticar, enfim, para praticar as virtudes devidamente, né? Exatamente. E uma outra coisa importante de falar é que a terapia não substitui a direção espiritual e vice-versa, né? Também, porque são coisas diferentes, são meios diferentes. E é claro que se você se tiver que escolher entre uma coisa e outra, o mais importante é a direção espiritual, né? Porque o padre tem a graça de estado e ele, muitas vezes, só com a direção espiritual, a pessoa consegue melhoras significativas na sua ansiedade, no seu modo de ver a vida. Mas há momentos, há situações em que precisa cuidar das emoções que são tão desequilibradas que ela não consegue ouvir aquele conselho do padre e colocar em prática. Né? Às vezes tem traumas relacionados também, mecanismos de defesa que ela foi criando ao longo da vida. Então, só para dizer que uma coisa não substitui a outra, né? Porque eu também já ouvi pessoas dizendo assim: eu não preciso fazer terapia porque eu faço direção espiritual. E só por isso não é o suficiente para dizer, não precisa fazer terapia porque eu estou bem, porque a minha mente está organizada, porque eu não tenho que trabalhar, então está tudo certo. E o fato Mas, também do padre ter graça de estado, primeiro, não quer dizer que ele saiba tudo, né? Isso, e segundo, não quer dizer que ele tenha competência natural de um ofício que não é o dele, né? Não quer dizer que a graça de estado supõe a natureza também. Então não quer dizer que ele seja obrigado ou que ele saiba, ou que necessariamente isso vá curar um trauma, uma fobia, por exemplo, ou que isso vá tratar um transtorno, né? Inclusive, assim, os padres sensatos, né, doutos, experimentados que eu conheço, eles sabem bem, assim, o âmbito, né, da sua atuação, né? Eles falam, isso aqui você tem que ver, né, pelo menos assim, não que eles tenham relatado isso para mim, né, de tal ou tal pessoa, jamais. Mas pessoas relataram, né? Na direção, às vezes, eu cheguei à conclusão que na direção o diretor falou, a pessoa fala com discrição, né? O diretor falou que, na verdade, o meu problema também tem algo ali, tem um fundo ali que é de ordem psicológica, que eu tenho que buscar ver como profissional e tal. Então,
o padre não é obrigado, né? A direção espiritual também não tem essa obrigação estrita, pode ajudar, mas não tem essa obrigação estrita de curar transtornos, né? Sobretudo, de tratar transtornos, né? Transtorno não tem cura, mas tratar transtornos, né? Às vezes Tratar. até sobrecarrega o padre, né? Às vezes até Sim, sobrecarrega o padre, porque às vezes uma direção que deveria durar ali cerca de meia hora, vai durar 1 hora e meia, 2, porque a pessoa está desabafando, está falando, né, de todo o seu sofrimento. E claro que o padre pode ouvir, pode direcionar se ele tiver essa disponibilidade de tempo, né? Mas a gente saber separar as coisas ajuda muito. A gente recebe com muita frequência no consultório pessoas que foram encaminhadas por padres, né? Justamente porque tem algumas questões que precisam ser tratadas como psicológicas e não como espirituais. sim. Mais uma coisa que eu queria falar sobre a necessidade, às vezes, de se buscar ajuda terapêutica é em relação ao matrimônio. A vida matrimonial em si, ela não é fácil. Tem muitos desafios e não é porque a gente é da tradição ou a gente é católico, a gente tem uma vida de oração, que não teremos desafios na vida matrimonial, né? Então, ao invés de a gente ficar vivendo ali num pé de guerra, né? Às vezes, assim, na hora da missa, aquela coisa linda ali, o casal. Mas, às vezes, ali na intimidade do lar, está em tanto conflito, tanta situação difícil, que eles não conseguem resolver sozinhos. Eu e o Jean, nós não somos muito adeptos da ideia de terapia de casal, né? Porque é um pouco constrangedor ali, os dois, às vezes, brigando na frente da gente, enfim. A gente prefere que sejam tratamentos separados, né? O homem conversa com o Jean, porque o homem entende melhor os homens, a mulher conversa comigo e a gente vai ajustando, né? Se necessário, a gente pode sim, depois que eles estiverem mais estáveis emocionalmente, a gente pode até ajustar algumas coisas em conjunto ali, mas o ideal é fazer esse acompanhamento separado, porque isso prejudica muito a vida dos filhos, inclusive, né? Quando a família vive muitos conflitos, e isso às vezes pode assustar alguns que achavam tudo muito perfeito pelas fotos bonitas das famílias numerosas, é bonita a foto, sim, mas existe uma realidade ali e muitas vezes muito conflituoso. É muito comum casais, mesmo da tradição, mesmo de anos da tradição, viverem situações conflituosas no casamento e, às vezes, por orgulho ou sei, por qualquer outro motivo, acham que não precisam de ajuda. Às vezes, chega ao extremo de uma separação. Né? Os casais da tradição não estão isentos disso. A gente já, infelizmente, testemunhou alguns casos. Então, acho que é uma questão de prevenção também, né? Se a pessoa está vendo que está com uma dificuldade de diálogo, está com conflitos constantes, procure essa ajuda, procure alguém que às vezes vai dar uma luz, uma orientação que vai ajudar. E casos também de famílias numerosas que têm muita dificuldade. Assim, o número 1 no meu consultório é isso. São mães de muitos filhos que têm as suas dificuldades ali no dia a dia mesmo, né? De manter a ordem, de educar bem os filhos, né? De manter a autoridade, de paz, e às vezes a vida familiar vai virando um caos. Né? E em todos esses casos, quando a pessoa vê que ela não está conseguindo sozinha, mais prudente, mais coerente é procurar por uma ajuda especializada que vai ajudar, não é que vai resolver, não é que nós temos a solução de tudo, né? Mas uma reflexão, um ordenamento das emoções, algumas técnicas, né, mesmo da psicologia moderna, mas que também contribui ali para tudo que vai contribuir para a melhora da pessoa, a gente utiliza ali e vai fazer toda a diferença para ela viver uma vida mais plena, uma vida melhor, cumprir melhor os seus deveres, ser um cristão melhor, tudo isso a gente deve almejar. É. E se negar os princípios, né? Se fosse talvez para uma outra psicóloga ou até para um padre modernista, ele ia falar: tá vendo? Vocês são assim por causa desse segmento, né, que vocês seguem. Quer dizer, por causa. Ah, as famílias da tradição são todas assim. Inclusive, tem coisaspada abjeto que faz acusação temerária, né? Ah, as famílias da tradição são assim, é tudo fachada. Claro que não. Tem famílias que têm seus problemas. Primeiro, todo mundo tem seus desafios, mas tem famílias que passam por crise conjugal e tem muitas outras que não. Entendeu? A maioria que eu conheço não. Tem problemas normais, né? Como qualquer família. Mas assim,
o malicioso e o ardiloso é que, às vezes, a pessoa tá num problema e ela tá buscando fazer o que é correto, mas ela tá num problema, todo mundo tem, e aí aparece, né, um padre, um desencaminhador de almas, deveria ser encaminhador, mas é um desencaminhador de almas, ou então um psicólogo moderninho e tá, não, tá vendo? Esse ideal que vocês pregam aí é hipócrita, ou então é neurotizante, ou então é. Quando não. Isso pode ser um problema particular daquela família, pode ser uma série de outros fatores, e não é o problema do princípio. Não é o Exato. princípio que. E ter uma mãe de família católica com uma filha de família numerosa, né, é uma das provas assim disso, de que não, peraí, é uma opção segura, né, uma opção legítima, do tipo, olha, mas aí problemas, desafios surgem. Mas isso não é um problema intrínseco ao princípio, ao ideal, né? Isso é o que muitos desonestamente, né, imputam, né, em quem simplesmente quer viver como filho de Deus, simplesmente, né? Não, olha, tá vendo? Esse pessoal que se diz tradicional, esse pessoal que se diz tradicionalista, tá vendo? No fundo, tudo infeliz. Tudo infeliz. Isso é muito temerário, é injusto, é cruel, é temerário você fazer uma acusação dessa, né? Então, ter uma psicóloga que não vai negar os princípios católicos de verdade, o princípio católico de verdade, né? E que pode ajudar pessoas que estejam nessa condição e de uma situação difícil, né? Mas que não querem fazer a vontade de Deus e, né, querem guardar os princípios. Então, veja, essa é uma opção segura, né? Uma opção segura. Então, negar os princípios não é uma opção, né? Esse é o meu ponto que eu quero chegar. Negar o que é correto por conta de má aplicação, né? Ou má assimilação de princípios verdadeiros, né? Não justifica, né? Não justifica você negar os princípios. A verdade é a verdade, independente de quem a aplica ou de quem a assimila. Ela é verdadeira. Agora, claro, por diversos fatores, né? Diversos fatores, muitas facetas e muitas nuances complexos, né? Isso pode ser. Né, de cada um. E isso é tão verdadeiro que você está falando que essas famílias que procuram ajuda porque tem algum conflito, em nenhum momento elas demonstram arrependimento de ter os filhos. E nem falando, eu não vou ter mais porque eu estou passando por esse problema. Né? Não, não se trata disso. Se trata apenas de alguns ajustes com relação à particularidade de cada família. E coisas que acontecem também com famílias que têm um filho, o dois, né? Não faz diferença nesse sentido. Sim, são assim, contingências somadas com particularidades e da história da própria pessoa, né? Vários fatores ali, né? Complexos e tal, que exigem uma abordagem especializada, né? Mas então é isso, doutora. Acho que já falamos um tanto. Muito obrigado mesmo. Faz, como eu falei no começo, há muito tempo eu queria fazer essa gravação, esse episódio com a senhora, tá? Há muito tempo. E graças a Deus deu certo, né? Espero que, enfim, muitas pessoas possam ser beneficiadas, muitas pessoas que estão aflitas, mamães, né, que estão passando por esse período, né? E outras que também conhecem outras que estão passando por isso, né? Saibam que há um consolo verdadeiro, né? E que há um processo, né, para lidar com isso, sem faltar com a verdade e lidar de maneira sadia, salutar, né? Então, doutora, muito obrigado, tá bom? Se Eu quiser agradeço. divulgar a sua página, seu endereço de trabalho, assim, sua página, né, no caso, sua endereço virtual, né, digamos assim, da mídias sociais, etc., para que a pessoa possa conhecer mesmo, quem tiver interesse em conhecer o seu trabalho, e se for o caso, né, solicitar os seus serviços, tá? Por favor, doutora, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite e estarei sempre à disposição. Nós temos uma página no Instagram chamada Psicologia Católica, acho que tem um underline, Psicologia Underline Católica.
mas geralmente quando se joga lá já aparece muito rapidamente a nossa página. E a gente tem também um canal no YouTube, mas nós não somos muito ativos nas redes sociais, né? Porque uma realidade de uma família com 7 crianças, né? Com todos os deveres que isso inclui, além do trabalho da clínica, não sobra muito tempo para esse trabalho assim de rede social que a gente vê como importante, né? Porque é o meio que Deus nos permite hoje para alcançar as pessoas, para que as pessoas consigam, né, ter esse acesso também, não a um conhecimento que eu tenho, mas um conhecimento que Santo Tomás nos deixou, uma herança maravilhosa que vem de encontro às nossas necessidades. Mas de vez em quando a gente coloca alguma coisa ali, tem ali também um acesso direto ao nosso WhatsApp para agendar, então fiquem à vontade lá em visitar a nossa página, Psicologia Católica. Agradeço pelo convite e estarei à disposição. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado, doutora, que, enfim, se, se for, né, conveniente, interessante, poderemos também fazer sobre outros temas. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada, né, sobre esses assuntos, né, até em matéria de, não só, de educação também, né, acho que seria interessante. Mande um abraço, né, para o meu querido amigo, Jean, tá? Enfim, qualquer dia aí, talvez eu, né? Pode ser que eu apareça por aí em Anápolis, né? Conheci algumas pessoas de lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vale a pena assistir tudo. Tudo, tudo, tudo. Vale a pena. A gente vai botar uns cortes também, mas vale a pena assistir tudo. Uma das gravações, assim, daquelas que é para, né, preciosas, assim. Muita informação, doutora deu aqui, né? Apesar da minha extensão, muita informação a doutora deu. E sigam as nossas páginas, então, né? Aproveito com o perdão da autorreferência, sigam também lá o meu canal, né? Eu tenho um canal também pessoal, André Abdonô Sampaio, Instagram e tal, né? André Abdonô, e também sigam, sobretudo, o canal do Centro Cultural Ávila, né? E nós temos o site do Centro Cultural Ávila e o canal no YouTube, né? E a página no Instagram. Então acompanhem nossas novidades, né? Nossas produções audiovisuais e escritas, né? Por lá. Como sempre, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, doutora. Boa noite, fiquem com Deus, salve Maria. Salve Maria.